quando os fatos são revelados, quando a gente narra isso para os estrangeiros, eles nos perguntam: como vocês ainda existem como nação? E realmente é uma boa pergunta. Porque, de fato, nós nos permitimos uma tal promiscuidade que levou à ruptura de todo o sistema. E, graças quase que a um acaso, isto foi revelado e, felizmente, enfrentado. É preciso também dizer, de maneira muito clara, que a ideia de combate à corrupção não é uma meta em si mesmo. Nenhum país se organiza em termos institucionais, em termos de realização econômica, combatendo a corrupção. A nossa meta política é combater a corrupção. Se alguém montar esse sistema, certamente tem um ideário equivocado. Mas, em algum momento, parece que o país voltou-se para isso. Não posso fazer a reforma da Previdência porque tem que combater a corrupção. Ou a reforma trabalhista porque tem que combater a corrupção. Não pode ser assim. Obviamente que se tem que combater a corrupção. Mas não existe este programa monotemático. Eu até entendo que, da parte dos promotores, procuradores, haja essa perspectiva, porque eles são colocados no centro do debate nacional. E talvez consciente ou inconscientemente, senhoras e senhores, eles tenham expandido as investigações para situações, talvez até de mera irregularidade. Por quê? Consciente ou inconscientemente, o que se queria, passou-se a querer, era mostrar que não havia salvação no sistema político. A doação foi feita por Caixa 2. É crime. Mas o doador não aceitava fazê-lo pelo Caixa 1. Mas é crime. E abre-se um inquérito. E retira-se um político, como Jarbas Vasconcelos, um homem decente, do protagonismo político, porque se abre um inquérito contra ele. Abriu-se um inquérito, os senhores conhecem os personagens, contra o presidente Falcão, do STJ, e Marcelo Navarro, que foi do Tribunal Regional aqui, elevado ao STJ. Por quê? Porque teria visitado senadores, deputados, presidente Dilma, para obter o cargo de ministro. Pode ser que ele tenha se comprometido a decidir em favor dos investigados da Lava Jato. Obstrução da justiça. Eu já brinquei com os meus colegas no Supremo Tribunal Federal, e estou numa posição muito confortável, porque sabem os senhores todos, eu, desde 96, integrei a equipe de assessoria jurídica do presidente Fernando Henrique com muita honra. E fui por ele convidado. Portanto, não passeei pelo Congresso, não pedi apoio, não colhei assinaturas. Mas quem está nessa posição? Quem é que não pediu para ser indicado? Quem é que não fez lista de apoio? Agora, este infeliz, grande sujeito, bom acadêmico, bom juiz, está sendo investigado, um inquérito aberto. Qual é o objetivo desse inquérito? Vai levar a algum lugar? Alguém vai provar que ele negociou alguma decisão? Claro que não, mas o objetivo é constrangê-lo. E constranger o tribunal, e constranger a magistratura. Expandiu-se demais a investigação, além dos limites. Abriu-se inquérito para investigar o que já está explicado de plano. Mas qual é o objetivo? É colocar medo nas pessoas, é desacreditá-las. E aí as investigações devem ser questionadas. É preciso colocar limites. Nós não podemos despencar para um modelo de Estado policial. Como também não se pode cogitar de investigações feitas na calada da noite.
arranjos, ações controladas, e tem como alvo, muitas vezes, qualquer autoridade, ou o próprio presidente da República. Por que não? É preciso discutir isto com muita tranquilidade. E é preciso criticar isto. Investigação, sim. Abuso, não. Não se combate crime cometendo crime. E é preciso que a sociedade diga isso de maneira clara. Estado de Direito não comporta soberanos. Todos estão submetidos à lei. Nós tivemos no Supremo Tribunal Federal um juiz que conduziu esse processo da Lava Jato, o ministro Teori Zavascki, de saudosa memória, que atuou com muita parcimônia. Era um homem, como os senhores vão de se lembrar, era um tipo casmurro, homem fechado. Mas, nas suas conversas conosco, e eu tive a honra de ser seu amigo e de ter convivido com ele por longo tempo na segunda turma, ele dizia dos cuidados que se tinha que ter com esses impulsos acusatórios. Os senhores vão de se lembrar, havia um pedido para que o ministro Teori afastasse ou levasse ao tribunal o afastamento do presidente da Câmara, Eduardo Cunha. E o ministro Teori, por conta exatamente da extravagância do pedido, da não existência de base constitucional, ficou retardando a submissão desse tema ao plenário. Por quê? Porque ele imaginava que isso não era a função do tribunal. Não era esse o papel do tribunal. É muito fácil, neste momento, o tribunal tomar qualquer decisão arrevesada em relação ao Congresso, que está debilitado perante a opinião pública. Baterão palmas para o tribunal. Só que a tentativa, a violação das regras relativas ao Congresso Nacional, no momento seguinte, vai exigir novas violações. O ministro Teori só trouxe esta questão ao plenário quando um outro ministro conseguiu pautar uma questão idêntica. E ele se sentiu, literalmente, atropelado. Mas ele praticava, ele tinha medo de levar a questão ao plenário? Não. Era um natural self-restraint, o respeito à divisão de poderes. Agora se está a banalizar. Dá-se uma liminar para suspender um senador ou deputado do mandato. Mas onde está isso escrito na Constituição? Não está, mas a gente inventa. A autoridade nossa está na lei. Nós não recebemos mensagem divina. Mas eu estou adotando uma doutrina singular. É o neoconstitucionalismo, ou seja lá o que for. Isso pode ser chamado de uma doutrina da malandragem constitucional. Não tem nada a ver com aquilo que nós sabemos. Se nós deixamos de aplicar a lei, nós perdemos a razão. Por isso que nós temos que ter cautela. Era Rui que dizia, se a lei cessa de proteger os nossos adversários, virtualmente cessa de nos proteger. Se a interpretação que nós adotamos, e as lições estão aí na história, não precisa ir à Revolução Francesa, vale hoje para os nossos adversários, valerá amanhã para nós. É preciso, portanto, que, nesse momento conturbado da vida nacional, nós façamos uma reflexão. E pensemos com seriedade na defesa das instituições. Não ficar aquém da Constituição, mas também não ir além. É preciso que se respeite o Congresso Nacional. É preciso que se respeite a política. Vamos abominar, sim, as más práticas. Mas não se faz democracia sem política e sem políticos. E isso precisa ser reconhecido, e reconhecido pelas instituições. Ministro, quem sabe um governo de juízes ou de promotores. Deus nos livre disto.
Deus nos livre disto. Os autoritarismos que nós vemos aí já revelam que nós teríamos não um governo, mas uma ditadura de promotores ou uma ditadura de juízes. Isso. E não pensem que nós, juízes ou promotores, seríamos melhores gestores. Não preciso contar aos senhores, certamente os senhores veem os critérios. Está aqui o prefeito. Os critérios que nós adotamos para gerir, por exemplo, recursos públicos. Falei isso no julgamento. Não são melhores e talvez sejam piores do que aqueles adotados na vida política geral. Nós hoje, por exemplo, temos uma decisão do Supremo de um juiz que manda pagar auxílio moradia, inclusive para quem tem casa, para todos os juízes do Brasil. Isto custa 800 milhões de reais por ano. Nunca a decisão foi ao Supremo, nunca foi ao plenário. E está sendo paga a todos os juízes, mimetizando o que já se paga a promotores. Ninguém cumpre teto, só o Supremo. Vocês vão confiar a essa gente que viola o princípio da legalidade a ideia de gerir o país? Não dá. Por isso que voltemos, sejamos mais modestos. Façamos as reformas que temos que fazer. Aperfeiçoemos o sistema político. Vamos, sim, engajar energia na reforma política. Vamos colocar, sim, esforços no sentido de criar um sistema eleitoral que traduza a vontade do cidadão. Também isso é um processo. Só as ditaduras fazem reformas de uma vez. A democracia é processo. Façamos esses esforços. Acho, e eu cheguei ao Tribunal Superior Eleitoral, presidente Drayton, fazendo dessa mensagem, reforma política, um mantra. Acho importante. Precisamos investir energia nesse processo. É fundamental que façamos essa mudança, pelo bem do Brasil, pela democracia, para que daqui a pouco nós possamos dizer, atravessamos esses 30 anos e vamos almejar mais 30 de estabilidade. Porque, apesar dos pesares, dos nossos desconfortos, das nossas idiosincrasias, nós chegamos até aqui, num quadro de liberdade. Não vamos deixar isso ser conspurcado. Vamos legar aos nossos filhos e netos algo melhor do que o que nós recebemos. Esse tem que ser o nosso compromisso. Mas também não vamos acreditar em fórmulas ilusórias. Eu me lembro agora, estou prestes a encerrar, de um coronel que dialogava com Sobral Pinto. Ele, coronel carcereiro, Sobral Pinto, preso em Goiânia. Claro que o coronel estava constrangido de prender aquele velhinho e tentava se desculpar como podia. E dizia, doutor Sobral, o Brasil está mudando e nós precisamos nos esforçar para construir uma democracia à brasileira. Sobral lhe respondeu, coronel, eu conheço frango à brasileira. Democracia brasileira não existe. Democracia não pode ficar comportando adjetivações. Não vamos inventar a roda. Não vamos imaginar que vamos criar uma república de juízes ou de promotores. Vamos dar a quem tem representatividade, a quem disputa o voto, a legitimidade de decidir. Vamos melhorar a qualidade da representação. Vamos atrair os jovens para a política. Vamos fortalecer esse sistema. E quem quiser fazer política, que vá aos partidos e que faça política lá. Não na promotoria, não nos tribunais. Agora eu encerro de verdade. Eu brincava hoje, dei uma entrevista para o Jornal de Comércio do Recife e dizia, para aqueles que querem, imaginam que o judiciário poderia se substituir aos gestores públicos eleitos pela política e pela eleição pela manifestação do povo, eu me lembrava de uma frase de um célebre austríaco, Hayek. Ele dizia que, referindo-se ao modo de gestão da burocracia, a burocracia comunista, ele dizia que se eles administrassem o deserto de Saara, em pouco tempo lá estaria faltando areia. Eu acho que também, se nós adotássemos os critérios que adotamos para administrar os tribunais e também o Ministério Público, em pouco tempo faltaria areia no Saara. Obrigado.